Boa noite. O Centro Internacional de Negócios da Madeira está a conquistar cada vez mais mundo. Este ano é promovido em 17 países. A última ação de promoção acontece no próximo mês, no Dubai. O centro já conta com 1.991 empresas. É nosso convidado, Francisco Costa, presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, a sociedade que tem a concessão pública do centro. Muito boa noite, Sr. Doutor. Boa noite. Estamos a assistir aqui a uma forte ação de promoção. Isto é apenas uma questão de estratégia comercial ou podemos daqui deduzir que este último regime de incentivos fiscais ao investimento é aliciante e por isso é preciso divulgá-lo mais junto dos países, dos diferentes países? A promoção, como sabe, é essencial e é uma responsabilidade da SDM. Tem sido sempre feita e conduzida pela SDM ao longo dos anos. Não se consegue atrair empresas e investidores estrangeiros sem haver uma forte promoção, quer internacional, quer também nacional. Referiu 17 países na promoção internacional, é verdade, é um facto, este ano, mas também nós temos uma ação promocional forte no continente português. Já fizemos 6 ações este ano no continente português, promocionais no Centro de Negócios. E, portanto, ao longo dos anos tem sido assim, vai continuar a ser. E, evidentemente, como disse bem, o facto de termos agora um quarto regime que foi aprovado recentemente, como sabe, foi consensualizado recentemente com a Comissão Europeia, torna também necessário que esse regime seja também conhecido dos operadores internacionais e, portanto, cria também novas obrigações. Este quarto regime foi feito o ano passado, digamos assim, foi aprovado e publicado em julho de 2015. O que é que mudou com este quarto regime? Bom, em primeiro lugar, e talvez o mais importante, criou-se um cenário claro e seguro para o futuro. Como sabe, na fase de transição havia dúvidas sobre o que é que iria acontecer, se o Centro Internacional de Negócios da Madeira iria continuar, em que termos, e conseguiu-se, de facto, essa estabilidade e essa clareza por um novo prazo importante, vamos até 2027, não é, na produção de efeitos deste regime, o que dá tempo para que os investidores possam estruturar as suas operações na Madeira. Depois conseguiu-se recuperar alguns benefícios, concretamente a isenção sobre os dividendos distribuídos aos sócios acionistas. Tinha sido um dos problemas que tínhamos tido na vigência do terceiro regime, e este quarto regime permitiu-nos recuperar. Mantivemos o regime de tributação sensivelmente ao mesmo nível. Enfim, a percepção dos operadores, e isso é talvez a nota mais importante que eu aqui possa deixar, a percepção dos operadores é que o quarto regime é pelo menos tão competitivo como o terceiro, se não mesmo mais. E o facto é que muitos operadores que estavam licenciados no âmbito do terceiro regime e podiam continuar a operar no âmbito do terceiro regime até 2020, pediram a sua passagem para o quarto regime. E esse é o melhor teste para saber se o regime é de facto competitivo ou não. Em termos de ação de promoção, onde é que tem conseguido captar mais as atenções? A nível nacional ou no estrangeiro? É curioso que a principal fonte de crescimento do regime atualmente, do Centro Internacional de Negócios, são os investidores nacionais. Ou seja, a nível nacional, os operadores, os empresários, começaram a perceber que o Centro Internacional de Negócios da Madeira é, porventura, a melhor opção para estruturar as suas operações internacionais, de vocação internacional. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que este ano de 2016 já aderiram ao regime, já foram licenciadas 120 novas sociedades até o fim de setembro, não é? Durante este mês de outubro há 16 candidaturas já apresentadas e cerca de 40% são de origem nacional. Há uma presença forte portuguesa. No conjunto do sistema, neste momento, o Centro Internacional de Negócios, das empresas no Centro Internacional de Negócios, há uma presença de cerca de 17% a 18% de empresas de origem nacional. Isto quer dizer que o centro, digamos assim, recuperou a credibilidade depois de ter atravessado, digamos, uma fase um pouco turbulenta, de má imagem ou de alguma especulação em torno daquilo que eram os negócios do centro? De desconhecimento e de algum parti pris, de alguns setores, e que de facto dificultaram muito a nossa promoção no mercado nacional. Aliás, é curioso que o mercado nacional é o mais sensível à turbulência. Por exemplo, quando houve a questão dos Panama Papers, a famosa questão dos Panama Papers, e aquela tentativa de colagem do Centro Internacional de Negócios aos Panama Papers, enfim, que se verificou completamente infundada, como se sabe, houve imediatamente uma quebra na procura do centro por parte de investidores nacionais. O mesmo aconteceu depois com uma iniciativa legislativa, mais recente,
para introduzir novos requisitos na criação de emprego. Também houve logo uma quebra a nível nacional. O que não aconteceu a nível internacional. Porque os operadores internacionais, naturalmente, estão mais habituados a lidar nas grandes praças com estas realidades e sabem distinguir o trigo do joio e sabem perceber quando é que estão, de facto, perante situações reais de dificuldade ou perante turbulência momentânea que passará e que se ultrapassará. A turbulência registada foi mais a nível político aqui em Portugal, que influenciou, digamos assim, os decisores e as empresas? Não, eu não diria que foi a nível político. Não há aqui responsabilidade, salvo quanto à iniciativa legislativa de que há pouco falava, para criar mais restrições no Centro Internacional do Negócio da Madeira. Aí sim houve responsabilidade política. Mas, de resto, foi mais em setores de opinião, em setores diversos, porventura, volto a dizer, muitos deles por desconhecimento de causa, outros motivados por outro tipo de considerações, de luta, de lobbies e tudo isso, que criaram essas dificuldades, essa agitação negativa e que levou a alguma retração do investimento português no Centro Nacional do Negócio. Estes benefícios estão garantidos, já que dissemos, até dezembro de 2027. Esta é a garantia de estabilidade que as empresas precisam para poder, digamos assim, se deslocar de um país estrangeiro ou mesmo do continente português para o Centro Internacional de Negócios. Sabe, as decisões de investimento e a opção por um determinado centro ou outro, e nós não estamos só no mundo, nós competimos com centros evoluidíssimos e capacíssimos na sua capacidade de competição, dependem de vários fatores e a estabilidade é fundamental. A estabilidade, a confiança nas instituições e para isso naturalmente tem que haver horizontes claros. Um horizonte de 10 anos, digamos assim, estamos praticamente em 2017, não é muito curto para os empresários? Não é curto, evidentemente seria melhor que o horizonte fosse mais amplo, mas nós temos que ter aqui também a noção de como é que funcionam as instituições europeias e quais são as regras que estão em vigor, e isso é bem percebido pelos empresários, e portanto sabem que este quadro que está criado neste momento é aquele que foi possível criar de acordo com essa regulamentação europeia e é suficiente para conferir essa confiança. E o que é que podemos perspectivar, digamos assim, a partir de 2027? Bom, a experiência diz-nos, e até agora isso tem sido verificado, que os regimes têm evoluído e tem havido sempre um novo regime. Nós estamos no quarto, já houve 3, e portanto eu não creio que a partir de 2020 para a admissão de novas empresas e 2027 para a produção de efeitos, não creio que não haja um novo regime, haverá seguramente, em função das circunstâncias que então ocorrerem e da vontade política de quem tiver que decidir na altura. Essa é também a percepção dos operadores, e, portanto, os operadores que cá estão e aqueles que vão aderindo ao sistema têm, de facto, a percepção de que há uma certa continuidade que é pressuposta e que suponho que vai acontecer. Acha que, a manterem-se as dúvidas da União Europeia em relação às zonas especiais de tributação, a Praça Madeirense corre alguns riscos? Não, repare, eu não da parte da Comissão Europeia, não tem havido essas dúvidas. Nós temos tido regimes sempre aprovados pela Comissão Europeia, expressamente aprovados, o primeiro, o segundo e o terceiro, e claramente consensualizado com o governo português, porque tudo isto passa pelo Governo da República, como sabe, claramente consensualizado para o quarto regime. O que é necessário é cumprir as regras. E essas regras têm sido cumpridas. Evidente, dir-me-á, porventura isso limita a competitividade do Centro Nacional de Negócios. Em muitos aspectos limita, é verdade. Nós, por exemplo, não temos a possibilidade de desenvolver atividades financeiras, ao contrário do que acontece na grande maioria das praças internacionais. E essa é uma hipótese completamente afastada? Essa, neste momento, está completamente afastada, porque tem a ver com o enquadramento constitucional da região autónoma da Madeira na República e tudo aquilo que decorre dessa situação. Este quarto regime levou algum tempo a ser aprovado, houve aqui um atraso na comunicação do Estado. Que precauções é que deve ter a Madeira no sentido de, em 2027, quando for aprovado o quinto regime, não haja a mesma coisa que aconteceu o ano passado? Na altura, quando foi a aprovação do quarto regime, houve notícias várias de que teria havido atrasos da parte portuguesa. Não houve. Não houve atrasos da parte portuguesa. Então o que é que se passou neste processo? Houve, efetivamente, da parte da Comissão Europeia, primeiro, atraso na aprovação das regras novas de auxílios de Estado que deveriam vigorar
a partir daquela data. Inclusivamente, a Comissão Europeia tomou a iniciativa de propor a prorrogação por 2 períodos de 6 meses do regime 3, precisamente porque as regras estavam atrasadas. Houve uma negociação feita com a Comissão Europeia à luz dessas regras de auxílios de Estado e depois, à última hora, num processo negocial que já era de si complexo, a Comissão Europeia resolveu alterar os pressupostos. E em vez de conduzir o processo, isto é uma questão um pouco técnica, mas enfim, uma vez que me perguntou, uma vez de conduzir o processo no âmbito dessas novas regras de auxílios de Estado, resolveu mudar o enquadramento institucional e passar para o chamado RGIC, o Regime Geral de Isenção por Categoria. Bom, e isso levou a que todo o processo tivesse de ser reformulado para se enquadrar nas novas regras que foram impostas pela Comissão Europeia. A palavra certa é essa, foram impostas pela Comissão Europeia. Porque, evidentemente, houve um... E daí o compasso de espera, em vez de ser dezembro de 2014, foi julho de 2015. Daí o atraso. Mas não há responsabilidades portuguesas nenhumas nesse domínio. Dr. Francisco Costa, o facto do Governo da República estar a ser suportado por 2 partidos que olham ou que olharam até agora com alguma desconfiança para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, e estou-me a referir concretamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, deve merecer cautelas, digamos assim, por parte dos acionistas da SDM? Nós, na SDM, habituámos sempre estes anos todos a agir de acordo com os quadros legais e institucionais vigentes. Tivemos sempre um relacionamento muito correto e cordial com os governos regionais, como se sabe, o nosso interlocutor natural, e mantivemos sempre a relação necessária com os governos da República para resolver as questões que foram aparecendo, para ultrapassar dificuldades, e há muitas neste momento ainda para corrigir, aspectos a corrigir em diversos domínios da atividade do Centro. Nunca nos preocupámos com os aspectos, vamos lá, políticos de fundo, ou político-partidários. Não é esse o nosso campo. O nosso campo não é as questões político-partidárias, mas, evidentemente, tendo a noção clara de que essas questões influenciam, e daí a sua pergunta. E temos um exemplo recente, foi o exemplo da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda para introduzir restrições no funcionamento do Centro, pela via do emprego, enfim, uma tentativa de criar emprego por decreto, que é uma coisa que não faz nenhum sentido de acordo com o sistema, enfim, de economia de mercado em que vivemos, e que teve efeitos negativos imediatos na captação de empresas pelo Centro Internacional de Negócios da Madeira. Portanto, é relevante a atuação partidária, mas evidentemente depois o comportamento diário na nossa ação tem que ter a ver com as regras institucionais estabelecidas e é nesse domínio que nos movimentamos. Não é possível fazer um lobby, digamos assim, ou um pressing no sentido de tentar alertar as diferentes composições que formam ou que suportam este governo, no sentido de alertar estas composições para a importância do Centro? Eu penso que isso é desejável. A questão é saber se isso compete à SDM. E não compete, na sua opinião? Compete. A SDM, não compete de todo. A SDM tem responsabilidades na gestão corrente do Centro Internacional de Negócios da Madeira, na gestão da Zona Franca Industrial, na construção das infraestruturas da Zona Franca Industrial, na promoção internacional, portanto, na captação de investimento direto estrangeiro, e investimento em geral. É essa a nossa função. E é aí que temos que, enfim, concentrar os nossos esforços, as nossas energias e as nossas capacidades. Se formos obrigados ou formos levados a nos dispersarmos em questiúnculas ou questões de natureza político-partidária, vamos seguramente desperdiçar recursos. E, porventura, com muito menor eficácia do que aqueles decisores políticos que, naturalmente, têm esse campo de ação como o seu campo natural de atividade. Que sectores têm suscitado mais o interesse dos empresários? Bom, todos os setores do Centro Internacional de Negócios da Madeira têm tido comportamento positivo. Não há, felizmente. Há um que neste momento está a destacar com enorme sucesso, como sabemos, que é o Registro Internacional de Navios da Madeira. Está a crescer a níveis elevadíssimos, é o Registro Internacional de Navios que mais cresce neste momento. Estamos, de facto, a atingir, tem uma grande notoriedade internacional, uma enorme notoriedade internacional, com benefícios diretos e indiretos para o país e para a região. Temos hoje 467 navios, não estou em erro, enfim, hoje já mais, mas enfim, no fim de setembro, 467 navios a navegar com a bandeira portuguesa e com o nome Madeira escrito na popa. Aliás, no espaço de 6 anos, mais do que duplicaram os registros. Mais do que duplicou. Foi uma aposta ganha. O que é que se deve, digamos assim, este crescimento do Registro Internacional de Navios da Madeira?
Deve-se naturalmente à ação promocional permanente que tem sido feita, ao conjunto de condições que a Madeira tem, que o Registro de Concessão Internacional de Negócios da Madeira tem, na área fiscal, na área da segurança social, do tratamento das tripulações, enfim, há um conjunto de condições que de facto tornam o registro atrativo, mas sobretudo no conjunto de parcerias, no conjunto de relações internacionais que foi possível estabelecer ao longo dos anos, e que, naturalmente, com o seu amadurecimento, essas relações e os esforços vão dando resultados. Poderia ser ainda melhor, que há coisas no registro de navios que não estão resolvidas. Como por exemplo? Como, por exemplo, atualmente, como sabe, há de novo pirataria nos oceanos, em diversas áreas, isto é conhecido. A maior parte dos grandes países, as grandes economias europeias, já adotaram medidas para que os navios possam ter segurança privada a bordo. No nosso país, e aliás há recomendações expressas nesse sentido, quer da parte da Comissão Europeia, quer da parte da Organização Marítima Internacional. O nosso país, há anos que está alertado, o nosso governo, por nós, para a necessidade de tomar medidas neste domínio e continuamos a não ter medidas. Os nossos navios, os navios restados na Madeira, continuam a não poder defender-se da pirataria. E era importante legislar nesse sentido, é isso que está a querer dizer? O mais depressa possível, quer dizer, já se perdeu imenso tempo. Mas enfim, as coisas assim em Portugal, infelizmente, às vezes andam devagar demais. Doutor, o Comitê do Memorando de Paris integrou o Registro Internacional de Navios da Madeira na lista branca. O que é que isto representa? Representa um reconhecimento claro internacional por uma organização de enorme prestígio internacional, porque agrupa todos os países signatários e que tem uma convenção para o controle das boas práticas na navegação internacional, o reconhecimento da qualidade do registro de navios da Madeira. Mas essa qualidade tem a ver com o quê? Com questões legislativas, com questões de segurança? Tem a ver, em concreto, com o cumprimento das convenções internacionais e com as boas práticas. Enfim, os navios cumprirem as regras internacionais e que são objeto de vigilância e de controle por parte dos Estados signatários enquanto autoridades de porto. E, portanto, enquanto os navios tocam nos diversos países, são objeto de controle e verificação se sim ou não cumprem as regras internacionais. Estamos a falar de um registro internacional de navios. O novo regime prevê também um registro de aeronaves. Acha que essa vai ser uma possibilidade para a Madeira? É mais uma área de atividade interessante. O trabalho de casa para esse efeito está feito. Temo que, porventura, haja alguma dificuldade promocional pelo facto da Madeira não ter atividades financeiras. Geralmente os registros de aeronaves estão ligados a atividades financeiras, designadamente atividades de leasing. Os aviões operam normalmente com regimes de leasing e isso pode dificultar a promoção. Mas, enfim, logo veremos o que é que se poderá fazer nesse domínio. Logo veremos quando? Quando for adotado o Registro Internacional de Aeronaves, quando for aprovado o regime legalmente, porque neste momento não está aprovado legalmente. Doutor, a área dos serviços internacionais é a área mais lucrativa, digamos assim? Não sei o que é que significa por lucrativa. Eventualmente está a pensar em receitas fiscais? Em receitas fiscais. Em receitas fiscais. Bom, em receitas fiscais, talvez valha a pena dizer aqui uma ou duas coisas que eu suponho que não são talvez conhecidas do grande público. As receitas fiscais geradas pelo Centro Internacional de Negócios da Madeira, no seu conjunto, não só os serviços internacionais, mas também a indústria e o registro de navios, embora o grande volume seja dos serviços internacionais, como disse e bem na sua questão, tem hoje uma importância, estas receitas fiscais têm hoje um peso muito grande. Estamos a falar de quê? 2 ou 3 números, e espero não amassar. De 2011 até 2015, 5 anos, as receitas fiscais totais do Centro Internacional de Negócios da Madeira ultrapassaram os 600 milhões de euros. Na verdade, 606 milhões de euros, números validados pela autoridade tributária. De acordo com as estimativas já conhecidas para 2016, é muito provável que as receitas fiscais destes últimos 6 anos, de 2011 a 2016, ultrapassem os 790 milhões de euros. Se nós formos agora ver o IRC, e formos, por exemplo, a 2015, o último ano, o IRC cobrado em 2015 foi de perto de 100 milhões de euros. O IRC cobrado no Centro Internacional de Negócios da Madeira ultrapassou os 99 milhões de euros. E isto representa, em termos de IRC total da região, representa 60,4%. Ou seja, mais de 60%, ou 60% nos redondos, do IRC total
cobrado na região a todas as atividades económicas, agricultura, pesca, indústria, turismo, comércio, todas as atividades económicas, dessas atividades representa 40%. No Centro Internacional de Negócios representa 60%, ou seja, mais do que a totalidade das outras atividades juntas. Se formos às estimativas para 2016, é provável que o IRC cobrado em 2016 seja, no mínimo, 2/3 do IRC total cobrado na região. Ou seja, mais do dobro do IRC em todas as outras atividades. Portanto, está a ver o peso do Centro Internacional de Negócios da Madeira hoje na economia regional. Em termos de total da cobrança fiscal, em 2000, não já o IRC, mas o total da cobrança, o contributo fiscal do Centro Internacional de Negócios, o ano passado, em 2015, foi superior a 17% da totalidade dos impostos cobrados na região. Enfim, são números que, porventura, as pessoas não estão habituadas a ouvir, mas que refletem, de facto, essa importância do Centro Internacional hoje na nossa economia, não é? Há uma arrecadação, digamos assim, de mais impostos, apesar de haver menos empresas? Há uma arrecadação de mais impostos. Há uma arrecadação, a resposta é positiva, o que significa que as empresas têm rentabilidades elevadas. Eu fazia aqui um pequeno parênteses para lhe dar nota que estamos a falar de empresas com peso, não é? O total das empresas hoje existentes no Centro Internacional de Negócios da Madeira tem capitais sociais agregados de 4.700 milhões de euros. O capital social das empresas. Somado, 4.700 milhões. Milhões de euros. 4.700 milhões de euros. Enfim, para dar uma nota do que é que significa este número, o PIB regional, atualmente, passa pouco acima dos 4.000 milhões de euros. Portanto, estamos acima bastante do PIB regional. Evidentemente que isto não são números comparáveis, tecnicamente, mas só para situar, relativizar as coisas. O que significa que o capital médio destas empresas, andará por os 3 milhões de euros. Então não estamos a falar de empresas de onde escada. É evidente que estas empresas têm depois níveis de atividade e de rentabilidade elevados. De aí que a sua contribuição para os impostos regionais e designadamente para o IRC, e especialmente para o IRC, seja elevadíssima. E temos este resultado de uma prevalência enorme no conjunto da receita fiscal regional. E em termos de criação de postos de trabalho, qual é a área que mais cria postos de trabalho? Bom, que tem mais postos de trabalho criados... Diretos? Será a Zona Franca Industrial? Penso eu. Não. Mais postos de trabalho criados, em abstrato, em geral, é o registro de navios. Simplesmente, a maior parte dos postos de trabalho criados no registro de navios é de não portugueses. Há mais de 5.000 postos de trabalho diretos na área do registro de navios, mas portugueses são apenas 350, porque não há tripulantes portugueses disponíveis, infelizmente, para ocupar os lugares nestes navios. Localmente, a área que tem mais postos de trabalho criados diretos, mesmo assim, são os serviços internacionais, com mais de 1.000 postos de trabalho diretos criados, andará perto dos 2.000 postos de trabalho diretos criados, mais a Zona Franca Industrial, com 600 e tal postos de trabalho diretos criados. E depois há, naturalmente, a geração indireta de postos de trabalho. Isto é curioso, porque... E o que é essa geração indireta de postos de trabalho? Internacionalmente, de acordo com os padrões aceitos pela OCDE e pela União Europeia, cada posto de trabalho direto criado nos serviços gera um posto de trabalho indireto no conjunto da economia. E, portanto, é legítimo, do ponto de vista da prática internacional, admitir-se que há pelo menos o dobro do número de postos de trabalho alocado a atividades geradas pelo Centro Internacional de Negócios do que aquelas que são diretamente calculadas. Mas, por exemplo, se formos ao IRS, que é uma forma de aferir estes números, e verificar quanto é que é o IRS gerado pelo Centro Internacional de Negócios da Madeira, verificamos que tem andado consistentemente ao longo dos últimos 6 anos, são os números que existem disponíveis, entre os 4,5% e os 5% do IRS cobrado na região. O que significa que se os postos de trabalho, enfim, a remuneração fosse equivalente à remuneração média da região, teríamos 4,5% a 5% da força, enfim, da população ativa da região. Não é assim, porque as remunerações do Centro Internacional de Negócios da Madeira são superiores, e isso é que leva a que, em vez de ter 5.000 ou 6.000 postos de trabalho direto, como seria se considerássemos a paridade de remunerações, temos
à volta de 3 a 4 mil postos de trabalho no Centro Internacional de Negócios. Se analisarmos os países de onde provêm as empresas sediadas nos serviços internacionais, notamos que o continente americano está pouco representado. 6% das empresas são da Venezuela e do Brasil, 3% para cada lado, 2% dos Estados Unidos da América. É por isso que estão a apostar, por exemplo, em ações de promoção, como foi o caso das missões realizadas no Peru e no Chile? É também por isso. Nós naturalmente queremos aumentar a base de origem dos investidores. E também, naturalmente, as coisas não são feitas só assim. Também são feitas assim, mas também são feitas em função das circunstâncias internacionais, da conjuntura internacional e das oportunidades que existem. E dos tratados que existem entre esses países e Portugal. Do tratamento fiscal das transações entre esses países e Portugal. Tudo isso tem que ser pré-analisado para verificar quando é que há oportunidades para se poder começar ativamente a atuar nesses mercados. E esse trabalho de casa, que é previamente feito antes da decisão de atuar nos diversos mercados. A opção inicial da STM foi claramente apostar em mercados maduros, com grande experiência de transações internacionais. E isso levou a que, atualmente, por exemplo, cerca de 80% das empresas no Centro Internacional de Negócios da Madeira são oriundas de países da OCDE, países muito evoluídos. E cerca de 72% são oriundos da União Europeia. Mas ainda assim, economias evoluídas. Os Estados Unidos não despertam muita atenção. Os Estados Unidos, nós temos ações permanentes nos Estados Unidos, realmente na Flórida, até pelo cruzamento de interesses que há entre a Flórida e países da América Latina, como nós sabemos, e portanto temos mantido essa ação. Simplesmente nós temos um problema de base, e que foi, quando foi negociado o Tratado de Dupla Tributação Portugal-Estados Unidos, foi criada uma penalização para as empresas do Centro Internacional de Madeira. Houve aí, do nosso ponto de vista, um erro político, nacional, até porque não há reciprocidade. Por exemplo, como sabemos, os Estados Unidos têm regimes fiscais extremamente agressivos, não têm nada a ver com o nosso regime, e não há reciprocidade. Qual foi o investimento, já aqui falámos, aliás, da Zona Franca da Madeira e da criação de postos de trabalho, qual foi o investimento efetuado até agora na Zona Franca Industrial pelos operadores e também pela STM? Pela STM... É que às vezes há a ideia que aquilo funciona só por si e não há muito investimento ali associado. Não funciona só por si, era bom, mas não funciona só por si. Neste momento há 48 empresas a funcionar na Zona Franca Industrial. Dessas 48 empresas, já vou ao investimento, mas só dessas 48 empresas, é importante referir que 44 são investimentos novos de raiz na Zona Franca Industrial, porque há também uma ideia de que as empresas da Zona Franca Industrial foram todas transferidas do Funchal. Só há 4. 44 começaram de novo na Zona Franca Industrial. E os investimentos feitos na Zona Franca Industrial pelas empresas, neste momento, excedem ligeiramente os 230, pelas empresas, os 230 milhões de euros. E pela SDM, na construção das infraestruturas, para as empresas poderem instalar, das redes todas, de plataformas, dos regulamentos, tudo isso, os investimentos feitos até esta data são de 24,5, perto de 25 milhões de euros. Ao longo destes anos todos? Ao longo destes anos todos, 25 milhões de euros. Perto de 25 milhões. E eu chamo a atenção que estes investimentos são inteiramente reversíveis para a região autónoma, sem qualquer custo. São propriedade da região autónoma. Foi a STM que investiu, que construiu, mas revertem completamente para a região autónoma, como disse, sem qualquer... Qual é a parte, digamos assim, do lucro que a STM reserva todos os anos para o investimento? Há uma fatia designada? Não há uma fatia pré-designada, mas nós temos tido uma política consistente ao longo dos anos que, em promoção, independentemente da Zona Franca, dos investimentos na Zona Franca Industrial, os investimentos na Zona Franca Industrial têm dependido muito da necessidade de manutenção de infraestruturas, da necessidade de criar condições para a instalação das novas empresas, portanto, varia um pouco em função das condições de mercado e das necessidades específicas da Zona Franca Industrial. Mas, por exemplo, a promoção, nós temos tido a preocupação de consistentemente manter ao longo dos anos investimentos de promoção sempre superiores a 1 milhão de euros por ano. Já aqui falámos, enfim, o mote para este programa, entre os dias 13 e 17 de novembro, o Centro Internacional de Negócios dá-se a conhecer no Dubai. Qual é a razão desta aposta nos Emirados Árabes Unidos? Eu penso que, enfim, nós todos conhecemos a posição geográfica dos Emirados Árabes Unidos e o que tudo isso traz de relações entre o Ocidente e países daquela área e também o enorme desenvolvimento que os Emirados Árabes Unidos têm tido, com relações mais variadas com as economias evoluídas e também com os Estados da zona.
Por outro lado, por um conjunto de circunstâncias, a STM tem neste momento um correspondente permanente no Dubai. Ou seja, a STM tem condições locais para português, enfim, condições locais para poder organizar com eficácia uma ação promocional no Dubai, sendo certo que, de facto, é um mercado que nos interessa explorar para verificar que tipo de oportunidades é que podem surgir. Foi o facto de Portugal ter assinado, digamos assim, este tratado para evitar a dupla tributação que vos faz incidir neste mercado, no mercado de Dubai? Esse é um pressuposto. Eu há pouco disse que uma das coisas que nos leva sempre em relação a toda a programação das ações promocionais é saber se os tratados assinados por Portugal e o enquadramento institucional desse tipo, se é ou não adequado. Eu já lhe referi, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, que não é adequado, porque o tratado nos prejudica. Mas há dezenas de outros tratados assinados por Portugal que são favoráveis e que, naturalmente, desencadeiam depois ações da nossa parte. A propósito de tratados, Dr. Francisco Costa, os responsáveis políticos belgas chegaram hoje a um entendimento para desbloquear o acordo de comércio entre a União Europeia e o Canadá, conhecido como o Acordo Integral de Economia e Comércio. Esta pode ser uma boa oportunidade para o Centro? Vamos naturalmente estudá-la. Como também estávamos a acompanhar, e estamos a acompanhar as negociações mais amplas da União Europeia, mais amplas, enfim, diferentes da União Europeia com os Estados Unidos, que também têm tido os seus altos e baixos, como nós sabemos, e depois agiremos em conformidade em função das oportunidades que detectarmos. Estamos a falar em ações de promoção que custam muito dinheiro. Quem é que paga estas ações de promoção? É a STM. STM? É igual a parceria governo e acionistas e privados? Não, é dos fundos gerados pela STM. Portanto, não há contributo externo nenhum. Quer dizer, a STM tem gerado e gera os fundos necessários para financiar as suas ações de promoção. Qual é o orçamento para a promoção? Eu já referi lá há pouco, é sempre superior, tem sido superior a 1 milhão de euros por ano. 1 milhão e chega? Ou é pouco? Bom, nós temos que gerir bem os recursos que temos, não é? E temos que, enfim, isto é um bom princípio, não é? Gerir recursos escassos o melhor possível. E portanto, temos feito esse esforço. Até agora, suponho que com eficácia, estes resultados que há pouco lhe referi, designadamente no plano fiscal, penso que falam por si. Ontem o Conselho de Governo anunciou a criação da Invest Madeira. Há aqui alguma tentativa de parceria com a STM ou não? Bom, ontem fui anunciado, eu também vi a notícia, naturalmente que a STM estará, relativamente à Invest Madeira, como a qualquer outro organismo público, totalmente disponível para acertar formas de colaboração que sejam o mais úteis possível para os interesses da Madeira. Muitas vezes nós ouvimos falar no nome do Centro Internacional de Negócios com uma má imagem associada. Tem havido a utilização indevida por parte do Centro Internacional de Negócios? Tem havido empresas que têm aproveitado do nosso centro, da nossa praça, para fazer algum branqueamento de capitais ou algumas operações mais ilegais? Essa é uma das nossas preocupações permanentes. Nós estamos permanentemente atentos a qualquer sinal que possa haver de utilização indevida do nosso Centro Internacional de Negócios da Madeira. E sempre que sabemos, ou que temos alguma suspeita de que há qualquer situação que não cumpre as melhores práticas, somos os primeiros a agir e temos-lo feito. Quer dizer, há casos concretos. Como é que detectam esses casos? Depende. Há informações que nos chegam, enfim, por diversas vias. Nós estamos também no mercado e, portanto, temos muitos contactos e sempre que temos a mais pequena indicação de que há qualquer situação indevida, agimos da melhor maneira possível, tentando sempre, no fim, afastar quem não deve ficar. Já tiveram casos muito complicados? Tivemos alguns casos, uns mais fáceis de resolver do que outros, mas enfim, fomos resolvendo sempre. A maior parte desses casos nem sequer foram do conhecimento público, foram situações que foram resolvidas naturalmente, sem criar qualquer perturbação. Estamos a falar de dezenas de casos? Não, estamos a falar, sim, mais de uma dezena de casos, mas também não há muitos casos, porque é preciso ter uma noção. Que a suspeição de que nós muitas vezes falamos em relação ao Centro Internacional de Negócios da Madeira é um fenómeno português. É um fenómeno português. E às vezes regional. Mas não é um fenómeno internacional. Internacionalmente, os operadores sabem perfeitamente qual é o nosso posicionamento. Quer pelo cumprimento das regras da OCDE, pelo cumprimento das regras da União Europeia, qual é a percepção que os organismos têm a nosso respeito, como é que tudo isto está estabelecido. E, portanto, a suspeição não existe no estrangeiro. É um fenómeno nacional. E, portanto,
nós muitas vezes vimos isto de uma forma excessiva, quando de facto, na realidade, não tem grande expressão. O regime de incentivos está garantido até 2027, já aqui dissemos, mas a concessão do Centro Internacional de Negócios à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira termina no próximo ano. O que é que está a ser feito em termos de negociações com o Governo Regional? A questão da concessão é muito simples. Há uma entidade concedente e há uma entidade concessionária. A entidade concessionária é a SDM e que tem tido até agora a preocupação de cumprir as suas obrigações o melhor que pode para obter resultados que sejam favoráveis e que correspondam aos objetivos de modernização da economia, de diversificação, de criação de emprego, de obtenção de receitas fiscais, enfim, todos os objetivos que nós conhecemos e que estão patentes. Já falámos de alguns desses aspectos. Há muitos mais, mas falámos de alguns deles. E depois há a entidade concedente. E a entidade concedente é quem tem a legitimidade para avaliar as situações e para decidir em conformidade. E à SDM só compete e só cabe aceitar. As negociações já começaram? Não é uma questão de negociações. É uma questão de orientação a adotar pela entidade concedente e da SDM depois agir em conformidade daquilo que for decidido. Não há aqui... Mas a SDM sabe ou não que o Governo vai mudar as regras do jogo ou sabe ou não que o Governo vai alterar o período de concessão? A SDM sabe aquilo que toda a gente sabe, que tem sido mais ou menos público e falado, de que eventualmente haverá movimento, enfim, haverá tendência para rever regras. Mas não sabe oficialmente. O Partido Socialista defende uma regionalização da SDM. Como é que vê esta É uma opção política do Partido Socialista. O Partido Socialista, que o saiba neste momento, não tem poder de decisão na matéria, mas é uma opção política legítima do Partido Socialista. Quais são os benefícios, digamos assim, de uma gestão maioritariamente privada? Eu penso que, repare, desligando isso da questão da concessão ou não, porque eu não gostaria de entrar por aí, mas há aqui algumas comparações simples que podem ser feitas. Quando o Centro Internacional de Negócios da Madeira foi criado, em 1987, e foi criado todo o quadro legislativo, foi feito um quadro legislativo exatamente igual para os Açores. Exatamente igual. Foi decalcado. A prática era essa. Negociava-se e acertava-se para a Madeira, e eu participei nesse processo, e depois o Governo da República replicava aquilo que era negociado para os Açores. Eles tiveram exatamente as mesmas condições. Nós tivemos o regime de gestão que temos e eles não tiveram. Nós estamos no patamar em que estamos, os Açores, em termos de Centro Internacional de Negócios da Madeira, não existem. Primeira comparação muito simples. Outra comparação muito simples. A ZEC, a Zona Especial Canária, que foi feita foi também feita, vamos lá, na linha e com o espírito e por cópia do Centro Internacional de Negócios da Madeira, mais tarde. As Canárias, como sabe, são uma economia que é 8 a 10 vezes maior do que a Madeira. As próprias Canárias estão inseridas num país que é 4 vezes maior do que Portugal, tem todas as condições para ter um regime muito mais forte que o nosso, tem uma gestão pública, ou tem tido até agora uma gestão pública, tem menos de metade das sociedades que nós temos. E não tem dado lucro, é isso que quer dizer? Nenhum. E, inclusive, tem tido as maiores dificuldades em promover, porque não tem tido fundos do orçamento regional para promover a ZEC. Portanto, o insucesso relativo é total. Acha que a gestão privada traz mais benefícios? É isso que quer dizer também? O que eu estou a dizer é que há casos concretos e é possível comparar. Eu não quero avaliar a gestão privada, não devo fazê-lo, porque sou parte dessa gestão privada, não o farei. Agora, acho que há comparações úteis a fazer. Com isto não quer dizer que a opção política não deva ser outra. A opção política será aquela que legitimamente, quem tem legitimidade, o Governo Regional fará no momento que entender. O senhor tem sido o rosto, digamos assim, da Sociedade de Desenvolvimento de Madeira. Perante as críticas, alguma vez pensou em abandonar o cargo? Não, repare, as críticas fundamentadas, sérias, houve algumas, enfim, que nós naturalmente atendemos quando consideramos que havia algum fundamento, mas a grande maioria das críticas foram enviesadas politicamente, político-partidariamente, nós sabemos disso. E, portanto, não tinham qualquer espécie de valor, eu não devia perder com essas críticas qualquer tempo nenhum, de facto não o tive. Tenho estado, de facto, ligado à Sociedade de Desenvolvimento da Madeira desde o começo. Aliás, tenho estado ligado a este processo desde o começo, que não é o começo da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira. A Sociedade de Madeira começa em 87 e este processo começa em 74. E, portanto, com toda a preparação, os estudos prévios, etc.
fiz sempre esse percurso sem desviar dos objetivos que considerei adequados e até agora não tive razões para considerar que devia rever esse trajeto. E admite continuar, para além de 2017, com esta renegociação da concessão? Não fazemos ideia nenhuma do que poderá ser. O Governo decidirá e só a partir daí é que todos os cenários podem ser colocados. O senhor está numa idade de reforma, não pensa reformar-se tão cedo? Como digo, só a partir daí é que todos os cenários serão colocados e isso tomarão as decisões mais adequadas. Os cenários vão ser colocados em março, na Assembleia Geral? Não sei, porque a primeira questão aqui que está sobre a mesa é a orientação que o Governo Regional resolver entender. E só a partir daí é que tudo poderá ser construído. E a partir daí será a sua decisão ou não? Logo veremos, com certeza. É evidente que, repare, os órgãos sociais de uma sociedade, de qualquer sociedade, dependem, antes de mais, dos acionistas. E, portanto, eu não posso, de forma nenhuma, pretender tomar decisões ao arrepio daquela que for a orientação dos acionistas. Portanto, primeiro, há que haver orientação da região e do Governo Regional, primeira questão. Se houver lugar a isso, haverá depois decisões dos acionistas da STM, e só depois disso é que eu terei perante mim, enfim, os diversos cenários para poder pensar no que fazer. Mas há duas questões prévias muito importantes e, portanto, a terceira questão não se coloca neste momento de todo. Dr. Francisco Costa, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim, especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.